Queridos irmãos, eu tenho certeza no meu espírito que esta noite é uma noite que o Espírito Santo deseja batizar. Ele deseja nesta noite renovar no espírito pessoas que aparentemente a chama está se apagando. E eu tenho certeza por aquilo que o Senhor Deus colocou no meu espírito para nós estudamos, meditamos nesta noite, que há pessoas que já há muito tempo não falam mais em línguas. Há pessoas que começaram muito fervorosas, cheias.
deles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que tinham crido vinham confessando e publicando os seus feitos. Também muitos dos que seguiam artes mágicas trouxeram seus livros e os queimaram na presença de todos. E feita a conta do seu preço, acharam que montava a 50.000 peças de prata. Assim, a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. Agora pula do versículo 23 ao versículo 28. Posso ler, queridos? Naquele mesmo tempo, houve um não pequeno alvoroço acerca do caminho que é Jesus. Porque um certo ourives da prata, por nome Demétrio, que fazia de prata nichos de Diana, dava não pouco lucros aos artífices, aos quais, havendo-os ajuntado com os oficiais de obras semelhantes, diz: varões, vós bem sabeis que deste ofício temos a nossa prosperidade. E bem vedes e ouvis que não só em Éfeso, mas até quase em toda a Ásia, este Paulo tem convencido e afastado uma grande multidão, dizendo que não são deuses os que se fazem com as mãos. Não somente há o perigo de que a nossa profissão caia em descrédito, mas também de que o próprio templo da grande deusa Diana seja estimado em nada, vindo a majestade daquela que toda a Ásia e o mundo veneram a ser construída. Ouvindo isso, encheram-se de ira e clamaram dizendo: grande é a Diana dos Éfesos. Pula de novo, do 34 ao 35. Mas quando conheceram que eram judeus, todos unanimemente levantaram a voz, clamando por espaço de quase 2 horas: grande a Diana dos Éfesos. Então o escrivão da cidade, tendo apaziguado a multidão, diz: varões efésios, qual é o homem que não sabe que a cidade do Éfesos é a guardadora do templo da grande deusa Diana e da imagem que desceu de Júpiter? Até aqui. Irmãos, nós vamos estar estudando algo de muito importante. Esta ministração vamos começar hoje. Desde já eu quero te convidar, te estimular para você não faltar amanhã. Porque hoje estamos vendo apenas a primeira parte. E essa primeira parte será mais em forma de estudo. E na segunda parte, nós vamos entender um pouquinho melhor o que está acontecendo nesse texto. Mas é necessário que eu faça o que eu vou fazer hoje. Esse estudo que nós vamos ter agora. Então, o tema da mensagem é conquistando cidade, derrubando fortalezas de Satanás. Repita comigo: nós fomos chamados para conquistar cidades para Jesus. E para isso, temos que derrubar fortalezas de Satanás. Fecha os teus olhos, vamos falar com Deus. Paizinho querido e amado, nós te damos graças por tudo que o Senhor tem realizado até agora. Meu Deus, fomos ministrados poderosamente na hora da adoração. Bendito seja o teu nome. Continua ungindo os teus filhos, Senhor, que estão à frente da adoração. Coloca um som nas suas bocas, sobre as suas vidas, sobre os instrumentos.
todas as vezes que Ele nos levarem, guiarem na adoração a Ti. Temos sido abençoados na oração. Agora, Deus, nós precisamos esta noite entender qual é o nosso papel. Precisamos esta noite ouvir a Tua voz. Precisamos aprender as Sagradas Escrituras. Pai, eu me coloco à Tua disposição. Eu confesso que todo o poder, toda a autoridade, toda a sabedoria, toda a unção vem de Ti. Se o Senhor não liberar sobre a minha vida, para que eu possa ser canal, o Senhor trabalhar em cada vida aqui, Senhor, nada vai acontecer. Então, por favor, misericórdia, Pai. Vem, me unge, me consagre. Mais do que Tu tens feito, Senhor. Assim sendo, Senhor, convém que Tu me diminuis totalmente, que Tu venhas a ser exaltado, para que seja Tu e apenas Tu que fales com a Tua igreja, palavra de poder e de autoridade, e não palavra de sabedoria humana. É o que eu te peço, Senhor, e desde já te agradeço, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, daquele que crê, diga amém. Por favor, irmãos, vamos dar a melhor salva de palmas que nós podemos dar ao nosso Deus. Glória a Deus. Eu vou estar lendo algumas coisas aqui importantes que o Senhor vem me dando na hora que eu estava preparando esse estudo. O Espírito Santo conversando no meu espírito e eu escrevendo, diz o seguinte: não há como conquistar uma cidade sem primeiramente confrontar, enfrentar e vencer principados, potestades, príncipes das trevas, espíritos malignos que dominam, escravizam, cegam aquela cidade. Nós queremos conquistar a nossa Jerusalém para Deus. Mas só que, será que nós estamos dispostos ou entendidos de que não há como isto aqui se concretizar começando em Jerusalém, se nós não entramos em batalhas espirituais? Todo esse congresso que nós estamos tendo aqui vai ter palavras ungidas que o Senhor Deus vai liberar sobre as nossas vidas. Mas se nós não tomamos posição, tudo isso para nada vai servir. Segunda coisa que o Senhor Deus me diz, Ele fala para mim: não esqueçamos que toda cidade é formada por inúmeras células familiares. E toda família, por sua vez, é constituída por indivíduos ou por pessoas. Quando nós estamos falando de conquistar a nossa Jerusalém, estamos falando de conquistar a cidade, nós estamos falando de conquistar famílias inteiras para servir ao Senhor. E quando nós estamos falando de conquistar famílias inteiras, estamos aqui afirmando que estaremos conquistando multidões de almas para entregar ao Senhor. Como podemos certificar, através desse texto que foi lido, a conversão massiva numa cidade passa pela igreja derrubando fortalezas de Satanás sobre aquela cidade? Esse texto nos apresenta o confronto direto do apóstolo Paulo em Éfeso com um principado atuante por intermédio da dita
deusa Diana. Se houve conversão, pessoas chegando, deixando as suas artes mágicas em Éfeso, se teve pessoas que vieram confessar ao Senhor Jesus como o Senhor da sua vida, porque houve em Éfeso um homem que se posicionou, chamado apóstolo Paulo. Houve um homem que motivou 12 pessoas, discípulos do Senhor, que estavam em Éfeso há muito tempo, e nada estava acontecendo naquela cidade. Uma cidade tão imponente igual a Éfeso, uma cidade povoada por muita gente, só tinha apenas 12 discípulos do Senhor Jesus Cristo. Quando Paulo chega naquela cidade, a atmosfera espiritual daquela cidade muda totalmente, porque sobre ele havia uma unção de conquista de cidade. Quando Paulo chega naquela cidade, ele não aceita aquilo que está acontecendo naquela cidade, ele não se conforma com a realidade daquela cidade. Eu te digo uma coisa: nós vamos conquistar a nossa Jerusalém, nós vamos conquistar Mato Grosso do Sul, nós vamos conquistar o Rio de Janeiro, nós vamos conquistar o Brasil, quando nós deixamos de se conformar com a situação, o estado da cidade na qual nós vivemos. Enquanto nós aceitamos tudo isso, nada vai mudar. As fortalezas do Satanás vão continuar se blindando, se edificando, e almas continuarão sendo arrastadas por inferno por ele. Quando Paulo chega naquela cidade, ele começa a confrontar o principado daquela cidade, que era atuante através do objeto de idolatria, de um templo de idolatria dedicado à deusa Diana. Aí o Espírito Santo falou algo de importante para você, escuta bem. A libertação de uma cidade, de uma região, de uma família, depende da identificação, pastor Vavá, identificação do principado em operação, e em seguida a destruição da sua fortaleza sobre a mente, a alma das pessoas que estão sobre o seu domínio. Então, se nós queremos, está na hora de a gente aprender a se organizar como guerreiros. Está na hora de parar de guerrear como pessoas que não entendem nada de guerra. É isso que o Espírito Santo vem militando no meu coração. Temos que aprender melhor a guerrear contra o reino das trevas. Se nós queremos vencer uma cidade, temos que ir direto ao principado daquela cidade. E como nós vamos saber? Buscando em Deus o que está carregando a potestade daquela cidade. E quando se identifica a potestade daquela cidade, o principado daquela cidade, pastor Carlos, nós temos que avançar, bombardeando. Quando aquele principado é vencido, os demais demônios batem retirada, e a cidade é liberta, e a alma começa a se render ao Senhor Jesus Cristo. Irmãos, isso é um fato importante. Eu estou me lembrando, há um DVD chamado Transformação. Não sei se alguém já viu esse DVD, Transformação. É um DVD importante. Eu vou fazer tudo para dar para o pastor Renato, para passar aqui na igreja, se possível. 3 DVD de transformações que mostram os avivamentos que estão acontecendo em várias partes do mundo. E há uma cena que veio na minha mente para colocar aqui diante dos irmãos. Havia numa cidade, no Quênia, um pastor do Moçambique, um angolano, Moçambique, que foi para o Quênia. Quando ele chegou no Quênia, ele e a sua esposa, muitos ativistas, trabalhadores na obra de Deus, estavam visitando todas as casas, trabalhando muito, buscando as almas, tentando ganhar muitas almas. Eles não paravam de dia e de noite. Era um casal que trabalhava muito para Deus, mas as almas não se rendiam.
Aí naquele DVD, aquele pastor dá um testemunho dizendo, quando ele viu o quadro, ele entendeu que tinha algo de errado. Aí ele começou a entrar em jejum e oração, dizendo, Senhor, deixa-me ver como teus olhos veem a realidade espiritual desta cidade. Mostra para mim o que está acontecendo nessa cidade, o que está acorrentando, o que está amarrando as almas nessa cidade, o que impede que as pessoas ouvindo a tua palavra não entrem na sua mente e sejam libertas. Pessoas na miséria, pessoas destruídas, pessoas passando fome, pessoas na doença. Eu estou apresentando para eles a solução da sua vida, e mesmo assim eles sabem que é a verdade, mas eles não conseguem se render a essa verdade. Tem alguma coisa espirituosa além daquilo que eu estou vivenciando. E ele começou a orar. Aí na madrugada, depois de tanto tempo de oração, Deus mostrou para ele que havia uma feiticeira que ninguém dava nada na cidade, mas aquela feiticeira estava sobre ela a potestade, o principado da cidade. Que enquanto esta feiticeira, ou ela não se convertesse, ou ela não fosse embora daquela cidade, ninguém iria se render a Jesus Cristo. Entendeu? Ele sabia agora o alvo. Ele sabia agora como libertar aquela cidade. Ele sabia agora como conquistar aquela cidade. Ele tinha que derrubar uma fortaleza de Satanás que está sendo carregado por aquela mulher. E ele chamou, naquele DVD, todos os membros da sua igreja, poucas pessoas, e começaram todos eles, de manhã, de tarde e de noite, orando, jejum e oração, 24 horas, orando e bombardeando aquela potestade que está sobre aquela mulher. Quando o demônio começou a ser bombardeado, aquela mulher começou a reagir. O demônio que está dentro dela começou a reagir. Começou também a bombardear os membros da igreja. Alguns começaram a ficar doentes, alguns começaram a perder emprego, alguns começaram a ter vários problemas. Mas o pastor diz para ele, vamos desistir não. Se o diabo está reagindo, é porque ele está recebendo as flechadas do diabo, de Deus. Porque o fogo está tocando nele. Então vamos continuar. E eles perseveraram. E aconteceu um dia que aquela mulher, a polícia chegou, não sei o que aconteceu, ela fez um sacrifício de criança que foi descoberto, e a polícia chegou, pegou ela e levou ela diante de toda a cidade. E na hora que ela ia embora, ela falava o seguinte, vocês venceram, vocês conseguiram libertar a cidade. E todo mundo começou a glorificar o Senhor, glorificar o Senhor. Quando aquela mulher saiu daquela cidade, as almas começaram a se render. A igreja começou a crescer. Várias igrejas começaram a se levantar. Mas não eram igrejas fracas, eram igrejas portentuosas, igrejas firmes, igrejas cheias do Espírito Santo. Mas para que isso acontecesse, um homem, um grupo de irmãos tiveram que aceitar o propósito de Deus de conquistar uma fortaleza do diabo para Deus derrubar uma fortaleza, derrubar uma torre forte do diabo, conquistando uma cidade para Deus. Queridos irmãos, Deus está me dando uma palavra de desafio para essa igreja. Uma palavra de desafio. Deus está levantando esse ministério. Esse ministério não nasceu à toa não. Eu ouvi a história do pastor Renato, como que esse ministério foi levantado, as coisas se encaixando. Você está congregando num lugar que tem propósito de Deus. Não foi um homem que do seu coração ou dividiu uma igreja para levantar uma igreja, como que é muito comum por aí. Não foi um homem que por vaidade, querendo aparecer, levantou uma igreja. Não foi um homem que por vontade de realizar alguns sonhos que ele não conseguiu realizar no mundo, que ele vai conseguir levantar uma igreja e realizar os seus sonhos próprios. Não, não foi por isso. Não foi um homem que estava desejando o poder nas suas mãos que abriu esse ministério. Não, foi Deus que visitou um grupo de irmãos e disse para ele: levanto para mim nessa cidade um ministério, levanto para mim nessa cidade essa igreja. E a igreja hoje é uma realidade. Vocês estão aqui. Agora Deus
não levantou essa igreja por apenas vaidade. Deus levantou essa igreja com um propósito. Aparentemente é uma igreja nova. 4 anos. Aniversário de 4 anos. É uma igreja nova. Uma igreja está engatilhando. Mas só que se essa igreja nova que está engatilhando entender desde a sua criancice, desde o seu desenvolvimento espiritual, o propósito pelo qual Deus o levantou, é uma igreja que vai se tornar muito perigosa para o reino de Deus. Era uma igreja que vai fazer a diferença aqui em Campo Grande. Pastor Renato, quando eu preparava essa mensagem, o Senhor Deus ministrou poderosamente no meu espírito que Deus está levantando mais uma igreja, porque já tem muitas. É que Ele vai dar direções a vocês, como vocês estão orando aqui, pastor Carlos, na sexta-feira. Uma igreja que ora, uma igreja que busca, uma igreja que toma unção, que pode se perceber sobre ela. Uma igreja que precisa buscar nos olhos de Deus, saber qual o principado que tem que ser derrubado aqui em Campo Grande. Eu estou pregando, eu estou tremendo, estremecendo, com muito temor que estou falando, porque estou profetizando. Deus está levantando essa igreja para derrubar principados. Deus não está levantando essa igreja para ser mais uma outra igreja. Eu vou sair daqui a pouco. Segunda-feira, terça-feira já estou indo embora. Está gravado. Eu quero que a igreja medite nessa palavra que o Espírito Santo está liberando na minha boca, para liberar sobre essa igreja. Essa igreja precisa se reunir em oração, precisa se reunir em jejum, precisa se abraçar. Aliás, essa igreja precisa se juntar. Essa igreja precisa unir as mãos e começar a abraçar esse propósito. Senhor, nós queremos Campo Grande para Ti. Nós queremos a nossa Jerusalém. Por isso que Deus deu esse tema, começando em Jerusalém. Mas o Senhor diz para vocês, não adianta desejar o Jerusalém se não derrubar os principados que estão segurando o Campo Grande. E o Senhor Deus pergunta, vocês estão dispostos a essa guerra? Vocês estão dispostos a essa guerra? Não a conversão genuína a Cristo, sem a igreja travar em Cristo Jesus guerras espirituais contra os espíritos malignos, governadores e dominantes. Agora vamos entrar no texto, que tem tudo a ver naquilo que estou falando. O apóstolo Paulo sai de Corinto, deixa Apolo em Corinto, e a Bíblia diz que ele chega em Éfeso. Quando todo discípulo do Senhor Jesus chegava numa cidade, a primeira coisa que eles faziam era se informar naquela cidade se havia outros discípulos onde ele podia se hospedar e também se fortalecer na fé mutualmente com eles. Então, deixa eu abrir aqui, deixa eu dar asas à minha imaginação. O apóstolo Paulo chega em Éfeso e ele começa a perguntar a algumas pessoas, vocês conhecem algumas pessoas aqui que adoram ao Senhor Jesus Cristo? E em Éfeso já havia a deusa Diana, que era cultuada, Deus Júpiter, havia vários deuses, e as pessoas olham para ele e perguntam, mas você está procurando outro Deus? Não, aí tem o Deus, o verdadeiro Deus, o caminho, Jesus Cristo. Será que tem algumas pessoas que adoram esse Deus? Aí ele começa a procurar, dificilmente ele encontra, quando de repente, aqui estou imaginando, de repente alguém fala para ele, sim, tem um grupo de irmãos que cultua esse Deus chamado Jesus Cristo, o caminho. É um grupo pequeno e fica naquela direção. Aí o apóstolo Paulo vai ao encontro daqueles irmãos. Ele encontra aqueles irmãos o recebe com alegria. O teu nome, sou apóstolo Paulo, que glória, nós somos irmãos, nós somos discípulos também. E eles começam a ter uma comunhão. Agora vamos imaginar a nível de igreja. O apóstolo Paulo chega naquele lugar e ele assiste, ele fica num culto. Primeiro culto, 12 irmãos. Segundo culto, 12 irmãos.
Terceiro culto, 12 irmãos. Um mês, 12 irmãos. 2 meses, 12 irmãos. 6 meses, o clube social continua. 12 irmãos. Aí o apóstolo Paulo começa a ser incomodado. Quando ele sai em Éfeso, ele vê uma cidade bombardeada por Satanás. Ele vê uma cidade escravizada na idolatria. E quando ele entra naquela igreja, onde tinha os discípulos, ele se depara, escuta o que eu vou falar, com um clube social. Um clube de irmãos que apenas se satisfazem em se reunir aos domingos, na semana, e falar do caminho, falar de Jesus, sem se preocupar em trazer outras vidas junto ao Senhor Jesus Cristo. Aí o apóstolo Paulo, vendo aquela realidade, ele fica incomodado, ele fala, peraí, vamos lá. Aí, de repente, no culto, os 12 discípulos, um está louvando, clum, outro está cantando, outro está levantando as mãos, e os 12 discípulos estão juntos. Aí, durante o culto, pastor Carlos, o apóstolo Paulo fala, peraí, para o culto. Aí, os 12 discípulos, o clube social, para e olha para o Paulo. O que está acontecendo, apóstolo? Aí o apóstolo Paulo olha para eles. Tem alguma coisa de errado aqui. Vocês foram batizados em quê? E eles falam, nós somos batizados no batismo de João. Peraí, então, estou entendendo que vocês não sabem muita coisa a respeito do caminho, Jesus Cristo, porque o batismo de João era válido até Jesus Cristo vir. João Batista se foi. Agora é um batismo em nome de Jesus. Vocês foram batizados em nome de Jesus? Que negócio é esse? Ser batizado em nome de Jesus. Aí o apóstolo Paulo fica ainda mais preocupado. Porque durante todo o tempo que ele esteve naquele culto, ele percebeu que não tinha nenhum mover do Espírito Santo. Era uma igreja totalmente vazia da unção, do poder, da glória, do mover do Espírito Santo. Algo que uma igreja precisa ter para poder batalhar contra demônios que seguram uma cidade. Uma igreja que não tem uma unção de conquista de cidade é uma igreja que começa a ter bem, mas no final ela se torna um clube social. É uma igreja que começa com propósito, mas daqui a pouco ela se desvia dos seus propósitos. É uma igreja que se satisfaz em dizer, nós somos uma igreja de 1000 membros. Você já viu aquelas pessoas que enchem a boca com tanta felicidade de falar da sua igreja? Aí você se congrega, meu pastor, ele é famoso, viu? Ele está na TV, ele está na mídia, ele é convidado a todo qualquer canto. Mas como é que a igreja? Uns 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 membros. Estamos abrindo congregações por aí. Não é assim que as igrejas começam e depois perdem o alvo? Aquela vaidade de dizer, nós temos 2.000, 3.000, porque essa igreja vai chegar a esse número, viu? Escreve, está sendo gravado ali. Estou falando como profeta. Essa igreja vai chegar a esse número, e mais do que isso. Muito mais, essa sala vai ser pequena. Eu vou voltar daqui 1 ano, 2 anos. Eu não sei quando que eu vou voltar, mas vocês vão ter uma preocupação muito grande. Como ampliar esta sala muito em breve. Muito breve, não vai demorar, muito em breve. Mas se a unção, o mover do Espírito Santo em conquistar cidade, se o alvo não for as almas, vai se tornar um perigo. Em que sentido? Uma certa vez eu estava no Rio de Janeiro, e o nosso ministério começou a crescer, muitas vidas. E Deus permitiu, glória a Deus, que um profeta, um amigo meu, profeta Isaías, chegasse. Ele me falou uma palavra que me despertou. Ele olhou para mim e falou, Alain, varão, assim que ele fala, varão,
tocha viva do Senhor. Meu Deus, vaso, ô terra. A igreja cresceu. Que isso? Há um ano atrás tinha mais ou menos 80, eu cheguei 200 e pouco em menos de um ano. Varão, que mistério é esse? Aquela linguagem pentecostal, você sabe, né? Aí eu olhei para ele e falei, Deus tem nos abençoado. O Senhor tem confirmado, tem feito crescer este lugar. Ele olhou para mim e ele falou, varão, a igreja está crescendo de crente pula galhos ou está crescendo de novos crentes? Aí eu parei. Ele olhou para mim e falou, a igreja está crescendo de crentes rebeldes que saíram de outras igrejas, que não quiseram se acertar com seus pastores, de crentes insatisfeitos, de crente, como que a gente chama no Rio, crente macaco, que pula de galho em galho, que nunca fica no ministério firme. Quando começa problema, cai fora. Quando ele é tratado pelo pastor, cai fora. Ele nunca fica, não se enraiza num lugar. Ele não faz história com o ministério, não luta, não se envolve, não se compromete. Ele olhou para mim, pastor, fala para mim, a igreja cresceu de crentes recém-convertidos ou de esses crentes macaquinhos, pula galhos? Pastor Renato, quando ele falou isso aqui, se eu fosse uma pessoa de pele clara, eu ficava vermelhão, igual um pimentão. Mas como que eu sou de pele escura, eu fiquei roxo. Eu olhei para ele, eu falei, meu Deus. E ele bateu no meu ombro assim e falou, ouça o que o Espírito Santo está te dizendo hoje, filho. E ele virou as costas e foi embora. Papai pegou ele na curva. Ele foi embora. O profeta assim, ele manda o recado e vira as costas e vai embora. Irmãos, aquilo ali começou a me preocupar. Eu dormia noite de noite. Eu perguntava, que crescimento nós estamos tendo? Que crescimento estamos tendo? Pastor, eu vou profetizar sobre essa igreja. A unção que está sobre essa igreja. Tem uma unção tremenda sobre essa igreja. Eu já preguei em muitas igrejas. Eu não estou aqui para lisonjear o pastor e nem lisonjear os irmãos. Vocês permitiram que os 4 anos do ministério que eu viesse aqui, eu vou falar o que Deus colocou na minha boca para falar como profeta. Esse ministério tem algo, tem uma unção que está atraindo gente e vai ser falado em Campo Grande. E muito falado. De um grupo de irmãos que estão começando sem religiosidade nenhuma. De um grupo de irmãos que estão começando de maneira simples. De um grupo de irmãos que estão se amando, que adotam até alguém que eles conhecem como Jorge, que está aqui. Não é qualquer igreja que faz isso. Adota uma pessoa e cuida dele. Toda a igreja cuida dele como se fosse o filho dele. Não é todas as igrejas que fazem isso. Eles vão ouvir falar de uma igreja onde o povo se ama, uma Filadélfia. Eles vão ouvir falar de uma igreja onde as pessoas, glória a Deus, não vou esquecer essa vigília que eu tive aqui, chegam e levantam as mãos e oram. O Espírito Santo é aquele que faz a liturgia. E sabe o que vai acontecer com essas pessoas? Eles vão ouvir falar de uma igreja onde tem um louvor ungido, um louvor abençoado, que você sente a unção, você percebe a unção através da adoração. E sabe o que vai acontecer com eles? Escuta que eu vou falar. Tu sabe o que vai acontecer com ele, pastor Renato? Eles vão começar a deixar as suas igrejas, interessado pela unção que está aqui,
Muitas das vezes não perguntando se Deus está no negócio, mas atraído por tudo que está chegando aqui. Naquele momento vocês vão ter que se lembrar dessa mensagem. E vocês vão ter que se perguntar: de que forma estamos crescendo? Estamos crescendo com novos convertidos, em outras palavras, destruindo fortaleza de Satanás, invadindo o terreno do inimigo e arrancando os seus maiores bens, que são as almas, e trazendo para Deus? Ou estamos crescendo de crentes já convertidos? Quando o apóstolo Paulo, ele vê aquela igreja num lugar como Éfeso, não tenho tempo de explicar o que é a cidade de Éfeso, vou falar isso aqui na próxima pregação. Uma cidade imponente, uma cidade intelectual, uma cidade reputada, povoada. Naquela cidade, minha irmã, só tem 12 discípulos. Aí o apóstolo Paulo pergunta para ele: em que sois batizados então? No batismo de João? Tudo bem, mas vocês precisam passar pelo batismo de Jesus Cristo. Ele batiza no Espírito Santo. E depois ele pergunta: vocês já receberam o Espírito Santo quando creram? Em outras palavras, cadê o Espírito Santo? Estou entendendo porque essa igreja é tão fraca. Estou entendendo porque essa igreja não tem força de reação. Estou entendendo porque essa igreja não intimida o inferno, não preocupa o inferno, não dá preocupação ao inferno. Uma igreja parece que anda assim, né? Juntinho com o inferno, não está nem. O inferno não está nem incomodado com a existência dela. Continua, fica ali. Não nos incomoda, que a gente não te incomoda também. Era uma igreja que não incomodava o inferno, resumo. Aí o apóstolo Paulo diz para ele: não, tem alguma coisa de errado. Vocês precisam se batizar no Espírito Santo. Agora, para eu falar aqui sobre o Espírito Santo, Deus me diz que para essa igreja aqui cumprir esse propósito de conquista de cidade, não pode ser uma igreja onde meia dúzia de pessoas querem se batizar no Espírito Santo, querem ser cheios do Espírito Santo. Meia dúzia de pessoas falam em língua, tem dons. Tem que ser uma igreja onde toda a igreja está envolvida em receber o poder, a unção. Tem que ser uma igreja como aconteceu na igreja de Atos dos Apóstolos, o início dessa igreja, onde todos eles se reuniram no único ambiente, no cenáculo, se trancaram, se fecharam, em um único propósito, entenderam que sem a descida do Espírito Santo eles não poderiam para a batalha. Tem que ser uma igreja que anda em unidade, tem que ser uma igreja que anda uniformemente, tem que ser uma igreja que entenda o propósito dessa igreja. Aí o Espírito Santo começou a ministrar no meu espírito: ensina a respeito de batismo do Espírito Santo. Porque tem muita gente aqui que ainda não são batizados do Espírito Santo e nem se preocupam em se batizar do Espírito Santo. Eles não entendem o que é o batismo do Espírito Santo. Eles não sabem o que é essa experiência. Porque se eles entendessem essa experiência, eles iam ficar dias e noites buscando esse batismo do Espírito Santo. Aí Deus começou a me dar alguns versículos. Vamos aprender alguma coisa sobre... Escuta bem: receber o Espírito Santo para a salvação e receber o batismo do Espírito Santo como aptidão, capacitação para a sua obra. Eu repito, duas coisas diferentes. Receber o Espírito Santo para a salvação e receber o batismo do Espírito Santo para aptidão na obra de Deus. Então vamos entender um pouquinho sobre isso. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 8, versículo 9. Romanos capítulo 8, versículo 9. Encontramos? Diz o seguinte: a palavra do Senhor: vós, porém,
não estás na carne, mas no Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Agora lê comigo a partir do mas. 1, 2, 3, lê comigo. Mas, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é. Relê de novo essa parte. Mas, para ser propriedade de Cristo, tem que ter o selo do Espírito Santo. É a primeira coisa que nós estamos aprendendo aqui. Abra agora a sua Bíblia em 2ª Epístola aos Coríntios, capítulo 5, versículo 5. Posso ler? 2ª Epístola aos Coríntios, capítulo 5, versículo 5. Ora, quem para isso mesmo nos preparou foi Deus, o qual nos deu também o quê? Nos deu o quê? O penhor do Espírito. O Espírito Santo é apresentando aqui na metáfora de penhor. O que é penhor? Vamos supor que eu tenho uma joia. Eu vou a algum lugar e eu preciso ter um dinheiro. Eu pego aquela joia. Eu vou numa instituição. Eu penhoro aquela joia. Eu deixo aquela joia como garantia. E daquela garantia da joia que eu deixei, eu posso receber um valor. Mas a joia fica penhorada. O Espírito Santo, ele é o penhor que garante que nós possamos receber antecipadamente a salvação na nossa alma. Quem não tem o Espírito Santo não tem a garantia da salvação. Então é isso que a Bíblia está dizendo para nós. Vamos lá. 2ª Epístola aos Coríntios, capítulo 1, do versículo 21 ao versículo 22. Vamos lá. 2ª Epístola aos Coríntios, capítulo 1, do versículo 21 ao versículo 22. Irmãos, estou conseguindo explicar bem? Porque tu tem que entender isso hoje. Vamos lá. 2ª Epístola aos Coríntios, capítulo 1, do versículo 21 ao versículo 22. Posso ler? Mas o que nos confirma convosco em Cristo é o que nos ungiu é Deus, o qual também nos selou e deu o penhor do Espírito Santo em nossos corações. Segunda metáfora que nós estamos vendo o Espírito Santo. Primeiramente, o Espírito Santo é visto como penhor. Ele é aquele que é penhorado e que é a garantia de ainda ao nosso viver recebemos a maior herança, o reino de Deus dentro de nós. Aquele que não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Quem não tem o penhor do Espírito Santo não pode gozar da salvação, ter o gozo da salvação ainda nessa vida. Segundo, a Bíblia diz que o Espírito Santo é visto na metáfora de selo. Você já pegou um envelope? Claro, você já pegou um envelope? Você quer enviar esse envelope para alguém. Antes desse envelope ir e chegar na mão daquela pessoa que tu está enviando, tem que colocar um selo naquele envelope. Uma vez que há um selo naquele envelope, aquele envelope passa a ter um valor. Aquele envelope não é mais um envelope qualquer. É a mesma coisa com crente. Crente que recebe a salvação, ele recebe o selo do Espírito Santo. Sem esse selo do Espírito Santo e o penhor do Espírito Santo, ele não pode gozar da salvação. Vamos se aprofundar. Efésios capítulo 1, do versículo 13 a 14. Vamos lá.
Efésios capítulo 1, do versículo 13 a 14. Irmãos, eu vou pedir uma coisa. Os irmãos estão se movimentando? Se concentrem, por favor. Porque o que está sendo ensinado hoje, se você entender isso, tu vai entender por que é tão importante ser batizado no Espírito Santo. Por favor, preste atenção. Não há como uma igreja conquistar cidades se os membros não entenderem o valor da importância do mover do Espírito Santo no meio da igreja. É isso que Deus está me movendo para fazer hoje, nesta noite. Quem está entendendo, dá um glória a Deus. Amém. Vamos lá. Efésios capítulo 1, do versículo 13 ao versículo 14. Posso ler? Em quem também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele crido, fostes selado com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Eu vou reler, eu quero que você preste atenção. Vamos lá. Em quem também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da salvação, e tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Sabe o que a Bíblia está dizendo para nós? Está dizendo para nós que um dia você estava ali perdido no mundo, sofrendo, com vários problemas, família destruída, saúde totalmente destruída, finança destruída, crise existencial, problemas emocionais. Aí alguém chegou para ti um dia e falou o seguinte: olha, vem para a igreja, Jesus vai mudar a tua vida. Aí você ainda muito resistente, o teu sofrimento foi tão grande, mas você chegou aqui na igreja com interesse. A maioria de nós chegamos na igreja com interesse para com Deus. Você chegou na igreja, e naquele dia você chegou na igreja, Deus já estava te esperando naquele lugar. Aí Deus tomou a boca de um profeta, de uma profeta, que estava ali no altar, e começou a pregar a palavra de Deus. E aquela palavra de Deus começou a calentar o teu coração, começou a queimar o teu coração. Você chegou na igreja, parece que você está face a face com Deus. Aí Deus começou a falar tudo o que estava acontecendo na tua vida. E até mesmo você perguntou: alguém falou para esse pastor toda a minha vida? Alguém contou tudo o que estou passando? Aí quem te convidou, você começou a olhá-lo de uma forma: ele contou, caí numa armadilha, o pastor está me esperando. Mas não, o Espírito Santo vai confirmando no teu coração que nada foi contado ao pastor, é o Espírito Santo que queria falar contigo. Aí daqui a pouco, o pastor, movido pelo Espírito Santo, ele faz o apelo: tem alguém aqui que quer receber ao Senhor Jesus Cristo como o Senhor da sua vida? Aí os músicos começam a tocar, aquele louvor toca, vai tocando o teu coração está tudo quebrantado, as fortalezas do teu coração já foram derrubadas. Aí ele fala: tem alguém que quer receber a Jesus, a tua vida vai mudar. E lá fui você. Você se lembra daquela cena? Lá fui você. Sou eu, Jesus. Pega eu que eu sou facinho. Aqui estou eu, Jesus. E você correu aqui na frente. Aí quando você chegou, um grupo de irmãos te receberam, tu estava chorando, de tanta dor, tanto sofrimento. Você entendeu o plano da salvação. Aí de repente o pastor olhou para você. Ele fala: você quer receber a Jesus Cristo como sendo a tua vida de verdade? Está escrito em Romanos capítulo 10, que se no teu coração você crê que Ele foi ressuscitado, que Ele é Deus, e você confessar com a tua boca, você vai ser salvo. Basta apenas você confessar. Só confessar, você não precisa pedir nada. Você só precisa recebê-lo e confessar como isso na tua vida, e você vai ser salvo. E você ficou ali, você fala: eu quero esse Jesus. Aí o pastor colocou o microfone. Ele falou: repita comigo. Você repetiu: eu recebo.
ao Senhor Jesus como o Senhor da minha vida. Aí o teu coração se emocionou, você começou a chorar, e toda a igreja, oh glória, João, Tiana recebeu a Jesus, glória, e todo mundo te recebeu, seja bem-vinda na família cristã, e todo mundo te abraçou, você foi para casa com a alegria do Espírito Santo se movendo dentro de você. Sabe o que aconteceu? Aquele dia que a palavra teve vez no teu coração, você recebeu o Senhor Jesus como Senhor da tua vida, naquela hora o Espírito Santo te selou. E sabe o que esse selo significa? Naquele momento que ele te selou, ele estava dizendo para Satanás: Satanás, você perdeu. Satanás, ele não é mais um homem comum, ele tem um selo. Sabe o que significa um selo? Ele tem agora dono. Ele mudou de dono. O dono agora se chama Deus. E se tu quiser tocar nele, tu vai ter que tocar primeiro no dono. Tu não pode fazer mais nada na vida dele. Naquele mesmo momento, você foi selado com a salvação. E na mesma hora, o Espírito Santo entrou dentro de você, sem você pedir nada, sem você pedir ao Espírito Santo de vir. Grave essa palavra: sem você pedir ao Espírito Santo de vir, sem você pedir nada, simplesmente pelo fato de você ter recebido ao Senhor Jesus como o Senhor da sua vida, você já foi selado, e você teve o penhor, a garantia da tua salvação, a herança do Senhor ainda nessa terra. É isso que é a salvação. Mas agora, a salvação, grave essa palavra, a salvação, receber o Espírito Santo para a salvação, não se pede. Repita comigo: receber o Espírito Santo para a salvação não se pede, se recebe pela fé em Jesus Cristo. Grave isso aqui na tábua do teu coração. Mas pastor, qual a diferença entre receber o Espírito Santo para a salvação e receber o batismo do Espírito Santo para aptidão na obra de Deus? Eu vou repetir: receber o Espírito Santo para a salvação não se pede, se recebe. Tem muitas pessoas que chegaram na igreja, o primeiro culto que eles vieram na igreja, pastor Renato, eles já receberam o Espírito Santo e mal sabiam quem era o Espírito Santo. Mas o Espírito Santo já foi gerado dentro dele. Por quê? Para a salvação. Eu repito, grave essa palavra: receber o Espírito Santo como selo, como penhor para a salvação não se pede, se recebe. É de graça, é a graça do Senhor. Agora, pastor Alain, qual é a diferença para receber o batismo no Espírito Santo? Recebemos o batismo no Espírito Santo ao conhecer e cremos na pessoa do Espírito Santo. Aí que vem a grande diferença. Quando o apóstolo Paulo perguntou para aqueles discípulos: em que sois batizados? No batismo de João ou no batismo de Jesus? Eles não tinham conhecimento do Senhor Jesus. O apóstolo Paulo vai passando um tempo e explica para ele quem era Jesus, que agora era necessário que a pessoa se batizasse em nome de Jesus, e o apóstolo Paulo batiza no Senhor Jesus Cristo. Depois o apóstolo Paulo pergunta para ele: vocês já receberam o Espírito Santo quando crestes? Sabe o que o apóstolo Paulo está perguntando para ele? Vocês já foram batizados no Espírito Santo? Porque a salvação não se pede, se recebe. Mas o batismo do Espírito Santo, ela se pede para ser recebida. E como tu vai pedir algo que tu não conheces? Aí o apóstolo Paulo pergunta para eles: vocês já ouviram falar do Espírito Santo? Eles falam: nós nunca ouvimos falar que haja Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? Aí o apóstolo Paulo entende: entendo porque essa igreja é tão fraca.
Entendo porque essa igreja fugiu do propósito de Deus e se tornou um clube social. Por quê? Porque aqui o Espírito Santo não está se movendo. Aí o apóstolo Paulo, com certeza, vai passando meses, dias, não sei quanto tempo, ele vai explicar a pessoa do Espírito Santo. Por quê? Como que eu vou pedir algo que eu não conheço? Como que eu vou pedir algo que eu não entendo? Então é importante hoje que a gente pregue muito sobre a pessoa do Espírito Santo, porque é Ele que unge, que consagra, que enche o crente e que habilita o crente para a batalha. O apóstolo Paulo começa a falar sobre o Espírito Santo, e depois que eles entendem que é o Espírito Santo, o apóstolo Paulo chega, coloca as suas mãos sobre as suas cabeças e começa a orar com ele. E eu creio que eles começaram a orar: Senhor, enche-nos do teu Espírito. Senhor, enche do teu Espírito. Senhor, dá-nos o Espírito. Senhor, queremos fazer a obra. Senhor, queremos ser crente forte, edificado. Queremos conquistar a cidade de Satanás. Queremos conquistar Éfeso para ti. Senhor, perdoa se todo esse tempo ficamos parados, se todo esse tempo nós ficamos sem fazer nada. Senhor, perdoa. Enche, 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 enche. Vem, Espírito Santo. E na mesma hora que eles começam a entender a importância do batismo do Espírito Santo na vida de todo soldado de Cristo, o maior interessado em te batizar é Deus. Repita comigo: o maior interessado em me batizar no Espírito Santo é Deus. Fala para o teu irmão do outro lado: quem está mais interessado em te batizar é Deus. Sabe por que quem é o maior interessado em te batizar é Deus? Porque Deus, Ele não pode levar soldado descapacitado para a guerra, porque eles vão morrer. Quero que você bata no teu peito e fale assim: fala alto, eu sou um soldado do reino de Deus. Repita algo: eu estou em guerra para o reino de Deus contra o reino do diabo. Todo crente que é escolhido por Deus é regimentado na tropa de Deus. Não existe crente que é escolhido por Deus que fica de férias espirituais. Que tu queiras ou não, tu estás envolvido nessa guerra, comprometido nessa guerra. Sabe por quê? Porque desde o dia que você recebeu o Senhor Jesus Cristo como Senhor da sua vida, você se denunciou inimigo de Satanás, do mundo e do pecado. E o pecado, o mundo, Satanás e a tua carne quer te abater todos os dias. E todo crente, irmão José, que é chamado para Deus, não fica de braço cruzado, parado. É chamado para marchar, 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 marchar e marchar. Paulo encontra uns soldados sem armaduras. Paulo encontra uns soldados sem propósito. Paulo encontra uns soldados fracassados antes de entrar na guerra. Paulo encontra uns soldados fujões do propósito de Deus na sua vida. Você, até quando vai fugir do propósito de Deus? Receber o Espírito Santo para a salvação é uma coisa. Receber o batismo no Espírito Santo para guerrear é outra coisa. Receber o Espírito Santo para a salvação, não se pede o Espírito Santo, você recebe na hora que você aceita Jesus como o Senhor da sua vida. Mas agora, receber o Espírito Santo
para receber uma armadura, um poder, uma autoridade, uma virtude para lutar, você tem que pedir. E como que eu vou pedir algo que eu não entendo? Como que eu vou pedir algo que eu não dou importância para isso? Tem muitos crentes que estão na igreja, já fizeram muitos pedidos, até são homens de oração, mas toda hora que eles oram, é a minha casa, o meu carro, é sempre aquele egocentrismo, tudo voltado para si, tudo voltado para o seu reino, tudo voltado para as suas conquistas, e as conquistas de Deus que ficam em último plano. Eles oram, mas eles nunca deram importância para os valores espirituais, os valores divinos. Aí Paulo encontra um grupo de crentes que estão dentro da igreja, mas que não entendem que estão em guerra. Irmãos, eu estou sendo usado como profeta. O propósito que Deus tem para com esse ministério jovem, que está começando a sua caminhada, e muito bem. O propósito é, grave essa palavra, vocês todos estão aqui. Deus está entregando para vocês Campo Grande para entregar de volta, mas só que não tem uma cidade que se submete a Deus sem que tenha guerreiros que vão libertar essa cidade dos seus opressores. E não tem guerreiros capacitados para lutar contra Satanás sem receber o poder que Deus dá para fazer a obra segundo a vontade de Deus. E eu vou ainda mais longe. Uma cidade, ela é composta de famílias. Uma família é composta de indivíduos. Ninguém conquista a sua família para Cristo se não travar uma batalha espiritual. Estamos falando de Jerusalém. Antes de falar de Campo Grande, a tua família faz parte de Campo Grande. Se cada um de nós ganhamos a nossa família, já estamos avançando para Campo Grande, se submeter ao poder de Deus. Como que está a tua família? Todos os membros da tua família aceitaram a Jesus? Tu acha que Deus te levantou naquela família à toa? Quando Deus levanta um membro de uma família, é para fazer dele uma coluna de libertação daquela família. E tem muita gente que não está tomando posse da sua responsabilidade. Jovem, você sozinho é convertido, a tua família você tem que ganhar. Mulher, só você, o teu marido, os teus filhos tem que ganhar. A tua família é a tua Jerusalém, tudo começa por aí. Se cada um de nós trabalhamos na nossa Jerusalém, a nossa Jerusalém coletiva, que é Campo Grande, ela vai se submeter ao Senhor Jesus Cristo. Quem entende, dá glória a Deus. Pastor, como que eu recebo o Espírito Santo? Como que eu recebo o batismo do Espírito Santo? Abra a tua Bíblia numa revelação que Deus me deu essa noite, nessa tarde. Lucas capítulo 11. Lucas capítulo 11, do versículo 5 ao versículo 3. A parábola do amigo importuno. Podemos ler? Vamos mastigar essa parábola. Vamos devagarzinho. A parábola do amigo importuno. Disse-lhes também Jesus: qual de vós terá um amigo? Repita comigo, amigo. Repita de novo, amigo. E se for procurá-lo à meia-noite, repita, meia-noite. Ele disser, amigo, repita, amigo. Empresta-me 3 pães, repita, 3 pães. Eu repito, qual de vós terá um amigo? E se for procurá-lo à meia-noite, ele disser, amigo,
empresta-me 3 pães. Pois que um amigo me chegou à minha casa, vindo de caminho, e não tenho o que apresentar-lhe. Se ele, respondendo de dentro, disser: não me importunes, repita, importunes. Repita alto, importunes. Já está a porta fechada, e os meus filhos estão comigo na cama, não posso levantar-me para tos dar. Digo-vos que se não levante e dar-los por ser seu amigo, levantar-se-á, todavia por causa da sua importunação. Repita, importunação. Ele dará tudo o que houver mister. Eu vos digo: pedi e dá-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abre-se-vos-á. Porque qualquer que pede, recebe, e quem busca, acha, e quem bate, abre-se-lhe-á. E qual pai dentre vós que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou também, se lhe pedir peixe, lhe dará para o peixe uma serpente? Ou também, se lhe pedir o ovo, lhe dará um escorpião? Pois, se vós, sendo maus, saber dar boas dádivas, repita, boas dádivas, aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Repita, pedirem. É uma parábola que quando a gente lê, a gente não entende muito do que se trata. Mas Deus hoje me deu a revelação dessa parábola. Ele me disse: esse texto se trata de quem e de que forma se pode receber o Espírito Santo, se pode ser batizado no Espírito Santo. Esse texto aqui é uma parábola. O que é uma parábola? Uma parábola é uma história comum, pastor, que Jesus contava para tirar uma realidade espiritual. Então, quando nós estamos lendo essa parábola, Jesus está querendo nos dar uma realidade espiritual. Qual realidade espiritual Jesus está querendo nos ensinar aqui? Jesus está querendo nos ensinar quem e como se pode ser batizado no Espírito Santo. Pastor Alain, como você pode dizer que está se falando do Espírito Santo? Jesus Cristo compara os 3 pães ao recebimento do Espírito Santo. Ele compara o pão ao Espírito Santo. Quando Jesus Cristo está falando de receber o pão, de receber o peixe, de receber o ovo, ele diz que para receber tem que se pedir. Você se lembra que receber o Espírito Santo para a salvação não se e se nesse caso tem que se pedir para receber o Espírito Santo, Jesus Cristo está falando de alguém que quer ser batizado no Espírito Santo de Deus. Agora, a pergunta que temos que se fazer ao lermos e entender essa parábola é quem e como se pode ser batizado no Espírito Santo. Agora vamos triturar essa parábola aqui. Como? Quem pode ser batizado no Espírito Santo? Primeiro, repita comigo. Quem pode ser batizado no Espírito Santo? Repita comigo. Quem pode ser batizado no Espírito Santo? É aquele que é amigo do dono dos pães. Primeiro ponto, eu quero ser batizado no Espírito Santo. Pastor, eu entendi tudo o que você está pregando. Eu não quero mais ficar por fora dessa luta. Eu não quero fugir mais da minha responsabilidade. Eu quero fazer parte do projeto que Deus tem nessa igreja. Eu congrego aqui. Eu quero ser batizado no Espírito Santo. Pastor, o que eu faço? Como que eu faço? Até hoje não sou batizado. Deus fala para você receber os pães, os 3 pães. Porque quem recebe o Espírito Santo recebe dentro dele. Tanto o Espírito Santo recebe o Pai, e o Filho, os 3 vêm morar dentro dele. O pão representa o Espírito Santo, a Trindade, 3 em 1 dentro de você. Então, quem recebe isso? Aquela pessoa que é amigo do dono do pão. A Bíblia diz que chega um convidado na casa de uma pessoa e aquela pessoa não tinha pães. E aquela pessoa vai procurar o seu. Ele bate a que horas na casa do seu amigo? Meia-noite. Ele bate na casa do seu amigo. Amigo.
eu tenho um convidado em casa, eu não tenho do que dar-lhe para comer, eu preciso sustentá-lo, eu preciso dar a ele vida, alimento, mas eu não tenho nada. Amigo, me dá por favor 3 pães. Aquele amigo representa Jesus Cristo. Porque a Bíblia fala que o próprio João Batista, ele fala: eu vos batizo com água, mas virá um que está antes de mim, mas que virá depois de mim, e que está antes de mim. Aquela confusão toda que ele faz, não é? Ele fala: ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Aquele que batiza com o Espírito Santo é Jesus. Aquele que dá o pão é Jesus. Então aquela pessoa que tem os 3 pães está se tratando de Jesus. Então aquela pessoa vai bater na porta de Jesus: Jesus, 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 eu preciso do pão, eu preciso do Espírito Santo, porque tem alguém na minha casa que está sofrendo, padecendo fome. Eu tenho que alimentar essa pessoa, eu preciso do pão. E a Bíblia diz que aquele amigo fala para ele: meia-noite, cara, a gente é amigo, mas tu está exagerando, meu amigo. Tu já viu aqueles amigos importunos que te ligam a 1h da manhã, meia-noite, só para dizer: eu te amo? Parece que sou importuno, mas ele te ama. 10 horas da noite, o camarada não está dormindo, ele liga na tua casa: oh, não tinha nada para fazer, eu queria ouvir a tua voz. E você está ali: oh, cara, estou cansado. Mas sou amigo que pode fazer isso, sabia? Sou amigo que pode chegar na tua casa meia-noite. Sou amigo que pode te ligar a 1h da manhã para te acordar, para dizer: tu é lindo, tu é linda, tu é bonito, eu te amo, e desliga na tua cara, retira o teu sono. Ei, pastor Vavá, eu não iria falar nada. Continua, pastor Vavá. Me acorda 1h da manhã no Rio de Janeiro, não tem problema. Aí aquele amigo fala: cara, sou meia-noite. Mas sabe o que acontece com aquele amigo? Aquele camarada precisa de 3 pães. Ele insiste: eu quero 3 pães, não vou te largar, me dá os 3 pães, senão tu não vai dormir. E a Bíblia diz que aquele amigo, entendendo que o camarada não vai desistir, o que ele faz? Ele abre a porta, pega o pão e vai embora. Tu já está entendendo onde o Espírito Santo está querendo nos levar? Quem está entendendo onde o Espírito Santo está querendo nos levar? Quem está entendendo? Da glória a Deus. Deus tem uma revelação poderosa para nós hoje. Você que não está batendo o Espírito Santo, se prepare, que Deus quer te batizar. Aquele amigo, para receber o Espírito Santo, tem que se tornar amigo de Jesus. Repita: para receber o Espírito Santo, em batismo do Espírito Santo, eu tenho que me tornar amigo de Jesus. Um amigo tem intimidade. De repente tu está aqui até hoje, você não foi batizado no Espírito Santo. Sabe por quê? Porque ainda você não se aprofundou na intimidade com Deus. Aqueles que recebem o Espírito Santo são os íntimos de Deus. Ele tem que saber as intenções do teu coração, o porquê você quer esses pães, o porquê você quer o Espírito Santo. Deus está falando contigo. Quem está entendendo, dá glória a Deus. Segundo, para receber o Espírito Santo, tem que servir ao seu próximo. Repita comigo: para receber o batismo no Espírito Santo, tem que estar disposto a servir ao seu próximo. Quando aquela pessoa foi procurar o seu amigo, ele pediu 3 pães, não para ele. Ele pediu os 3 pães por um amigo que chegou na sua casa faminto. As pessoas que recebem o poder do Espírito Santo, são batizadas no Espírito Santo, são as pessoas que entendem que o batismo no Espírito Santo não é para parecer como o maior profeta, não é para falar em língua bonito. Porque tem gente que quer se bater no Espírito Santo porque estão ouvindo outro falar. Ele fala o seguinte: cara,
aquela língua é tão bonita, eu quero ser batizado no Espírito Santo para falar também essa língua. Tu nunca vai ser batizado no Espírito Santo. Propósito errado. Ou algumas pessoas querem ser batidas no Espírito Santo porque quer marchar. Eu vou ser o profeta, vou profetizar. Eu vou ser o espadachim. Eita Jesus, agora sou eu. Agora que é minha vez. Tu nunca vai receber o batismo do Espírito Santo. E tem pessoas, eu vou falar uma palavra forte, tem pessoas que estão falsificando o fogo do Espírito Santo. Tem pessoas que você acha que são batizados no Espírito Santo, não são batizados no Espírito Santo nada, porque para Deus batizar alguém no Espírito Santo, Ele tem que ver um propósito nobre no seu coração. Qual o primeiro propósito? Eu quero ser cheio do Espírito Santo para edificar o meu amigo que está fraco, para fortalecer o meu irmão que está faminto, para ajudar o irmão que bater na minha porta e dizer: eu estou endemoniado, a minha família está cansada, eu preciso de ajuda, eu preciso do Espírito Santo para poder ajudar as pessoas que estão lutando contra o inferno. Aí você é revestido de poder e de autoridade. Quem entendeu, glória a Deus. Quem ainda quer ser batizado no Espírito Santo, levanta a sua mão. Se hoje você está me ouvindo, não foi ainda batizado no Espírito Santo, e no teu coração está nascendo o desejo de servir ao teu próximo, como essa pessoa aqui, ele saiu da sua casa à meia-noite. Irmãos, posso falar uma coisa? Vou te falar uma coisa de doido. Vou te falar uma coisa de doido. Entre nós aqui, nós queremos dons de cura, queremos dom de revelação, queremos poder, queremos unção. Mas na hora que Deus fala, vai atender ao sofrido à meia-noite, nós não estamos disponíveis. Na hora que Deus fala para você, vai fazer a minha obra. Irmãos, quando se recebe as coisas de Deus, não tem tempo, não tem hora. Porque Deus, quando Ele dá, Ele cobra. E Deus, quando Ele dá, Ele espreme até a última gota. Quando Deus investe em você, Ele requer investimento. Tem muita gente que quer as coisas de Deus e acha que receber as coisas de Deus é para aparecer ou por vaidade. As coisas de Deus não é para vaidade, é para o sofrido. Agora, pensa comigo, quantas pessoas sofridas tu conheces? Nunca vou esquecer. Toda hora eu oro a Deus. Tem uma oração que desde a minha infância Deus colocou no meu espírito. Ore para dom de cura, de milagre e de fato de verdade. É um ministério que Deus usa muito. Cura, milagre, coisa extraordinária aconteceu no meu ministério nesse sentido. Mas tudo isso tem um preço. Muitas das vezes no Rio de Janeiro, às vezes 2, 3 horas da manhã, batem na minha porta. É, pastor Renato, batem na minha porta. Nunca vou esquecer, pastor Carlos. Você pede a Deus, Deus vai encaminhar as pessoas em tua direção. Porque a alma não tem horário para ser liberta. Não tem horário, não tem momento. Quando ela precisa, ela vai bater na tua porta. Deus vai atrair a você. Você vai ter que dar o que Deus te deu. 3 horas da manhã, nunca vou esquecer isso. Eu estava dormindo, quando eu bate na minha porta, o Jonathan, acordou quase toda a vizinhança. Aí eu acordei no susto. O que está acontecendo? Aí grito: pastor, pastor, pastor. 3 horas da manhã. Quando eu botei a cara para fora, olhei o Jonathan. Irmãos, me deu uma vontade de falar: vai para casa, cara, que eu estou dormindo. Aí ele fala: minha mãe está endemoniada, minha mãe está endemoniada. Pastor, eu tentei, não consigo. Aí eu olhei assim, Rosinha acordou. 3 horas, 3 horas. Tu tem que conhecer a minha esposa maranhense. 3 horas. E ela ainda fala para mim: por que ele não é expulsa? Ele tem poder também, expulsa. Eu olhei para ela e falei: calma, maranhense, não é bem assim.
Vamos lá? Tu vai? Vou. Tem que ir. Não pedi para Deus me dar? Ele me deu. E aquilo que Ele me deu, Ele vai requerer. Tem que ir. Levantei 3 horas da manhã. Fui na casa de Jonathan. Fui lá, cheguei na casa dele. Lá estava a esposa dele. Lá estava a mãe dela. Endemoniado quase desde meia-noite. Todo enrijecido. Quando o diabo me olhou. Tu veio, Eu falei, eu vim para te expulsar. Ele falou, eu te odeio. Eu falei, eu te odeio mais do que você me odeia. Eu te odeio muito. Tu vai ter que sair agora. Irmãos, quando o demônio pulou dele, da mãe, pulou na esposa. Quando pulou na esposa, pulou na irmã que estava dormindo. Quando pulou na irmã que estava dormindo, pulou nele mesmo. Depois voltou na mãe, pulou. Quando eu olhei, estava quase 5, 6 horas da manhã. Aí chegou um momento eu falei, não, chega! Quero dormir. Olhei para aquele demônio e falei, agora vamos fazer uma coisa, capeta, chupa cabra. Vamos fazer uma coisa. Enquanto tu não sair, o fogo vai aumentar a cada milésimo de segundo. E é um fogo que vai te cortar até você gritar de dor. Ele gritou, agora vou embora. Eu falei, por que você demorou tanto? Quando ele foi embora, eu quero ir embora. O que acontece? A mãe, senta, pastor, eu quero me reconciliar com Deus. Mas para se reconciliar com Deus, ela teve que contar toda a sua vida, desde a sua infância. O que aconteceu? E eu estou ali. Oh, Deus. Aí nesse momento tem que ser um terapeuta. Deus te deu o dom ministerial, Ele te deu. Tu vai ter que ouvir. Aí ela vai contando toda a história da bisavó, da avó dela, da mãe, até chegar nela, como que ela chegou, o que aconteceu. E lá vai eu, quando ela terminou, oh Glória, mas você quer receber a Jesus? Eu quero receber a Jesus. Vamos orar agora, por que tu não podia ter facilitado tanto? Mas enfim, vamos, aceita Jesus. Eu recebo a Jesus como o Senhor da sua vida. Ela foi embora, quando olho, são quase 7, 8 horas, falei, já era, eu tenho que já ir para o trabalho. Quero 3 pães. O meu amigo que chegou na minha casa, ele está com fome, não tem horário, ele precisa de ajuda. Eu vou te importunar, Jesus. Não tem horário para o sofrido, não tem lugar para o sofrido. É quando eu me coloco na obra de Deus, eu tenho que estar disposto a me sacrificar. Tu sabe por que a gente não conquista a cidade? Porque somos um bando de pessoas que se preocupam conosco e nós não queremos se sacrificar em virtude da pessoa estar sofrendo. Quantas pessoas que estão em tua volta estão sofrendo, meu irmão? Repita comigo, para receber o batismo no Espírito Santo, eu tenho que estar disposto a servir ao meu próximo. Terceiro, para receber o batismo do Espírito Santo, eu tenho que ser resoluto, firme no meu propósito. Eu tenho que ser persistente. Eu tenho que importunar, pedindo a Jesus Cristo os 3 pães. Aquele camarada chegou às 3 horas da manhã, meia-noite. Eu quero o pão. Aí o amigo dele, a porta já está fechada, vai embora, que os meus filhos já estão dormindo. Eu não vou embora, me deu pão, 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 me deu pão. E o camarada, chega, pega o pão e vai embora. Esse Jesus está dizendo. Aquele que quer receber o pão, tem que pedir, tem que bater, tem que procurar. Ele tem que ser persistente, ele tem que insistir. Como a igreja de Atos dos Apóstolos, quando Jesus falou para ele, ficar em Jerusalém, até que vocês recebam a virtude do Espírito Santo. Logo que tinha acabado a Páscoa, estava chegando a festa da Pentecostes, eles tiveram que ficar dias e dias fechados no cenáculo, orando uma coisa: eu quero o Espírito Santo, 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 eu quero o batismo, eu quero o batismo. E quando menos eles esperavam, a Bíblia diz que eles estavam sentados, relaxados, todos eles conversando. De repente, pum!
o Espírito Santo desce sobre ele, língua como de fogo aparece sobre ele, o vento vermelho impetuoso sopra naquela sala e eles são recompensados pelo seu sacrifício de busca do Espírito Santo. Quem quer ser batido no Espírito Santo tem que importunar a Jesus. Por que tem que importunar Jesus? Vou te falar por quê, meu irmão. Porque ele tem que ver que aquilo que você quer é importante para você. Quarto, quem recebe o Espírito Santo, o batismo do Espírito Santo, recebe o batismo do Espírito Santo, aquele que encara o recebimento do Espírito Santo como algo vital para a sua vida espiritual. Tu entendeste? Quem recebe o batismo do Espírito Santo, aquele que encara o recebimento do Espírito Santo como algo vital para a sua vida. Abra sua Bíblia rapidinho. Lucas capítulo 11. Já estou terminando, viu, irmãos? Tem um mistério aqui que está para chegar. Lucas capítulo 11. Versículo 11. Meu Deus. Jesus. Lucas capítulo 11, 11. Posso ler? E qual pai dentre vós, que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou também se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Ou também lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, aqueles que lhe pedirem. Ele compara o Espírito Santo ao pão, ao peixe, ao ovo. Uma criança, ele começa a pedir comida quando ele não aguenta mais, ele está com fome. Significa que aquela comida é vital, é uma questão de vida ou de morte. A pessoa que é batizada no Espírito Santo é a pessoa que o seu espírito é tão faminta do Espírito Santo que ele faz do Espírito Santo algo vital para a sua vida espiritual. Ele entende que se ele não receber essa edificação espiritual, essa armadura espiritual, se ele não for batizado no Espírito Santo, ele é morto na batalha. Aí vem o grande problema dos crentes. Eles não entenderam que sem batismo, sem unção, sem poder, eles são vulneráveis nessa guerra silenciosa e espiritual. Sabe por que até hoje tu não pediu o batismo do Espírito Santo? Porque até agora tu não entendeu que sem o Espírito Santo tu é morto. De repente tem gente aqui que estão se metendo em batalha, em guerra, pela misericórdia do Senhor, estão até saindo com alguns aranhões. Mas eu te confirmo isso: quando alguém bate no Espírito Santo, a sua vida passa no outro nível espiritual. Se o batismo do Espírito Santo, pastor Renato, fosse tão desnecessário, por que Jesus falou para os seus discípulos: vocês não vão para a guerra agora não, ficar em Jerusalém até que vocês recebam do alto o batismo do Espírito Santo? Por quê? Ele não falou para eles: vocês me viram ressuscitado, vocês acreditam? Vão embora, meus soldados, vão para a guerra. O entusiasmo desses irmãos quando eles viram Jesus ressuscitado, eu creio que a fé deles foi para cima, para lá. Eles falaram: Jesus, vamos no campo, vamos ganhar vida, vamos falar para todo mundo que você ressuscitou. Jesus, Jesus. Aí Jesus joga um banho de água fria em cima dele. Calma! Vocês não podem sair ainda não. Mas que isso, Jesus? Não. Vocês vão ficar em Jerusalém até que você receber a virtude, o poder do Espírito Santo, a promessa do meu Pai. Sem isso, vocês vão ser feridos na batalha. Porque não é uma batalha qualquer, é uma batalha contra um guerreiro preparado, chamado Satanás. É uma batalha contra um psicólogo humano que nos observa desde quando fomos criados e que nos conhece muito bem. É uma batalha contra alguém que sabe muito bem manejar as suas almas. É uma batalha contra alguém cruel, que mata por qualquer coisa. Não leva os meus soldados para morrer. Então vocês vão ter que esperar ser revestidos. Sem isso vocês não podem fazer a guerra.
Posso falar uma coisa? Tu está no louvor, tu está em guerra. Tu está pregando, tu está em guerra. Tu está visitando uma família sofrida, tu está em guerra. Tu está na tua escola, aquela amiguinha, tu começa a falar de Jesus, assim, acidentalmente, tu já se meteu numa guerra. Tu está no trabalho, aquele amigo, né, que está sofrendo, você olha para ele, não, vai dar, tua vida vai mudar, Jesus te ama. Satanás fala, ah, tu entrou na guerra, então já? Tu está preparado? Eu quero que Deus abra a tua mente hoje, para que você entenda o quanto é importante que você seja cheio do Espírito Santo. Último ponto. Quem pode receber o Espírito Santo? Aqueles que recebem o batismo do Espírito Santo são aqueles que desejam primeiramente obter tesouros celestiais do Pai. Jesus compara o pão, o peixe, a boas dádivas do Pai Celestial. Jesus compara o pão, o peixe, a dádivas espirituais. As pessoas que são cheias do Espírito Santo são as pessoas que priorizam as coisas do Espírito e colocam as coisas materiais humanas em último plano. São esses aqui, pastor Carlos, que recebem dons, que recebem ministério, que são usados e são referencial nessa terra para a glória do Senhor Jesus. São pessoas que quando começam a orar, antes de orar por seus problemas, são pessoas que conseguem orar 30 minutos. Em 30 minutos eles não pedem nada humano. Em 30 minutos, enche o Senhor. Enche o Senhor. Senhor, dá-me dons, porque tem alguém que está precisando desse dom. Senhor, estou aqui. Só teu me usa. São pessoas que se preocupam com os negócios do reino e os negócios deles se tornam. São pessoas que buscam primeiro o reino, a sua justiça e as demais coisas. Deus acrescenta. Eu vou te falar uma coisa que eu aprendi na minha vida. Cuida das coisas do reino, que das coisas referentes a este mundo na tua vida, Deus nunca vai ficar em dívida contigo. Quanto mais você se doa para as coisas do reino e quanto mais você se desliga das coisas desse mundo, mais Deus acrescenta nas tuas mãos. Aqui está o segredo de crescer nas coisas desse mundo. Se entrega a Deus. Faça a sua obra. Cuida das almas, cuida das vidas. Ele começa a cuidar da tua família, cuida dos teus filhos, cuida dos teus negócios, cuida do teu ministério, cuida de tudo. Deus nunca fica em dívida com ninguém. Agora, pastora Fernanda, eu termino com a maior de todas as revelações que Deus me deu. A que horas que ele foi pedir os 3 pães? Você acha, pastor Vavá, que Jesus falou meia-noite só para falar? Jesus era uma pessoa meticulosa nas suas palavras. Cada palavra que ele falava tinha por detrás um sentido espiritual que a gente tem que entender. Aí Deus falou para mim, filho, fui à meia-noite que ele recebeu os pães. O que representa meia-noite? Aí Deus falou para mim, o que representa o batismo do Espírito Santo na vida de um homem? O que acontece quando o homem recebe os pães à meia-noite? Meia-noite significa o fim de um dia e o início de um outro dia. Meia-noite significa o fim de uma fase na tua vida e o início de uma outra fase na tua vida. Meia-noite significa o fim de um capítulo e o início de um
outro capítulo. Aí Deus falou para mim, quando alguém recebe os 3 pães, que representam o batismo do Espírito Santo, a sua vida vai virar de capítulo. Ele muda de uma fase. A sua vida espiritual muda de fase. Ele passa a outro nível espiritual. A sua vida muda totalmente. Irmãos, toda pessoa que recebe batismo genuíno no Espírito Santo não é mais a mesma pessoa. Se você era covarde, virou a página da covardia. Você se tornou ousado. Igual Paulo, Pedro, quando ele recebe o batismo do Espírito Santo. O Pedro, covarde, antes da meia-noite, depois da meia-noite, a página se vira. Ele se torna um homem ousado. O Pedro, que negou o Senhor Jesus, depois da meia-noite, ele não nega mais o Senhor Jesus, ele morre para o Senhor Jesus. Toda pessoa que recebe o batismo do Espírito Santo, a sua vida espiritual muda de nível. Aquilo que ele não conseguia fazer na obra de Deus, ele recebe uma capacitação tal que ele começa a fazer naturalmente. Porque quem faz através dele não é ele, é o próprio Deus que usa ele para fazer a obra dele. Tem pessoas aqui que vêm tentando muitas coisas, não estão conseguindo. Pode vir o ministro de louvor, ministra de louvor. Sabe o que Deus falou para mim? Olha nos meus olhos azuis. Sabe o que Deus fala para mim? Que algumas pessoas que a meia-noite chegou hoje. Que algumas pessoas, pastor Vavá, pastor Renato, eles escutaram tanto essa mensagem que dentro deles está queimando, está queimando, está queimando, está queimando. Vou tomar posição, eu quero ser cheio, eu quero batismo, eu quero receber. Sabe por que tem muita gente que não recebe porque não pedem? Hoje, a partir de hoje, ele vai pedir, ele vai importunar, ele não vai parar, ele vai insistir. Ele quer que a meia-noite da vida dele chegue, a meia-noite da vida espiritual dele chegue. Agora, você que está me ouvindo, você vai dizer, pastor, eu já sou cheio do Espírito Santo. Sabe o que Deus falou para te dizer? O Espírito Santo tem que ser renovado toda hora na nossa vida. Em outras palavras, nós temos que encontrar, vivenciar várias meia-noites na nossa vida. Nós temos que andar de crescimento em crescimento, de crescimento em crescimento. Vários capítulos da nossa vida tem que ser virado. Um capítulo tem que ser virado, um capítulo tem que ser virado, um capítulo tem que ser virado. Você não pode estagnar. Um capítulo tem que ser virado, um capítulo tem que ser virado. Você tem que avançar, tem que avançar, tem que avançar, tem que avançar. Tem que ter várias meia-noites. A vida do crente que anda com o Espírito Santo tem que ser marcado com várias meia-noites. Quem entende, dá um glória a Deus. Eu quero fazer uma oração. Quero chamar aqui os pastores na frente. Quero chamar os obreiros aqui na frente. Os intercessores aqui na frente. Eu quero convidar a igreja a se levantar. Eu quero fazer uma oração. Pastor, irmãos, quem está com pressa, me perdoe. Vá para casa. Não tem problema. Mas quem entendeu a profundidade da mensagem? O meu batismo no Espírito Santo, ele diz que hoje ele vai importunar o Pai. Eu vou dizer uma coisa para você. Nós vamos começar a orar agora, interceder para o Espírito Santo batizar hoje. Para levantar guerreiro para o propósito dessa igreja se cumprir. E essas pessoas que não tem hora para começar, hora para terminar, que não está nem aí, mas ele quer hoje sair com o batismo do Espírito Santo. E te falo uma coisa, se você está disposto, você crê nisso, sai do teu lugar, vem aqui na frente. Nós queremos orar por você.